Olá pessoal, meu nome é Thales Maltês e hoje nós vamos tentar diferenciar as grandezas escalares das grandezas vetoriais. Primeiramente pessoal, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Dentro das grandezas existem duas subdivisões, existem as grandezas escalares e existem as grandezas vetoriais. Qualquer coisa que pode ser medido, ela vai ser chamada de grandeza e dentro das grandezas nós vamos classificar elas como grandezas escalares ou grandezas vetoriais. A grandeza escalar, para ser definida, basta apenas apresentar um valor numérico em uma unidade de medida. A unidade de medida geralmente é o que linka ela com a informação, é o que linka o número com a informação que você deseja passar. Por exemplo, se uma pessoa ali afirma que pesa 70 quilos, é o suficiente para você medir qual que é a sua massa. Então, nós dizemos que a massa é um tipo de grandeza escalar. Existem outras medidas de grandeza escalar que são bastante comuns em física. Exemplos de grandezas escalares, nós podemos ter aqui o comprimento das coisas, nós podemos falar que uma mesa tem 5 metros e encerrar o assunto. Você mediu qual que é o comprimento daquela mesa. E para você linkar, você sempre precisa de um valor numérico linkado a uma unidade de medida. A unidade de medida do comprimento é metro. No caso da massa, nós temos que a sua unidade de medida é o quilograma. No caso da temperatura, nós utilizamos dentro da física a unidade de Kelvin. E no tempo, a unidade de medida seria os segundos. Entretanto, pessoal, existem algumas medidas que precisam mais do que o valor numérico, a unidade de medida. Por exemplo, se uma pessoa lhe diz que da sua casa até a casa de sua avó é uma distância de 30 km, a distância entre a sua casa e a sua avó é uma grandeza escalar, mas você pode observar que o deslocamento da sua casa até a casa de sua avó só vai poder ser medido se eu lhe oferecer uma orientação e falar qual foi o sentido e qual foi a direção que eu tomei até ir à casa de sua avó. Nesse caso, nós podemos fazer isso com um único segmento de reta orientado. Quando você orienta um segmento de reta, você está dando uma direção para ela e está dando também um sentido. Você saiu de sua casa no ponto A e foi até a casa do ponto B. Então o deslocamento que você teve seria uma grandeza vetorial, porque além do valor numérico, você precisou oferecer também a direção e o sentido com que você estava se deslocando. Outros exemplos de grandezas vetoriais podem ser dados através da grandeza de força, que você sempre precisa de dizer qual a força, quanto de força, que seria o módulo dela, qual o valor numérico da força. Você precisa dizer qual que é a direção e o sentido com que você está aplicando essa força. Isso vai fazer com que ela se caracterize como uma grandeza vetorial. Você vai precisar também da unidade de medida de força. E a unidade de medida de força que iremos utilizar é a unidade de Newton. Outro exemplo é a velocidade. Você também precisa dar uma orientação para a velocidade, senão ela fica um valor vago, ela fica sem sentido. Você falar que uma pessoa está a 30 km por hora é uma informação vazia. Você precisa dizer qual que é a direção e o sentido com que ele está atingindo essa velocidade. E a velocidade é dada em metros por segundo. A aceleração, da mesma forma. E a unidade de medida da aceleração seria metro por segundo ao quadrado. Bom pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Se você nos acompanhou até agora, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos encontramos em breve. Bom estudo a todos!